Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos mais uma manhã para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar os trabalhinhos dessa manhã, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, e vamos pedir a bênção para que eu possa passar com clareza os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, pedimos para que possamos, a cada dia que passe em nossas vidas, possamos praticar essas virtudes tão necessárias ao nosso crescimento moral. Mestre amado, que possamos cada vez mais aumentar a nossa fé em Deus, nosso Pai, e procurar ter forças para eliminar dos nossos corações o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e sermos mais fraternos e mais solidários para com todos. Obrigado, Senhor, nos abençoe e mais este nosso bate-papo de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Quando nós marcamos um horário, quando nós propomos a conversar com Deus, quando nós propomos a fazer o esforço para seguir a nossa jornada aqui na Terra com o Mestre Jesus, nós ficamos mais leves. A escalada com Jesus é difícil, ainda pelos sentimentos em que precisa desabrochar em nosso ser. Mas à medida em que vamos estudando e vamos aumentando nossa fé em Deus, nós vamos, Mestre Jesus, seguir as tuas pegadas com esforço, com o propósito de crescer moralmente. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Ficamos assim, em êxtase quando oramos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, o Cristo Consolador. Mais um capítulo em que serve de amuleto, serve de base, de autoajuda, para enfrentar os desafios
do dia. Os desafios em cumprir as nossas responsabilidades materiais, cumprir as nossas responsabilidades espirituais, sempre pensando, refletindo e tomar as decisões, procurando não faltar com amor e com a caridade do próximo, ao próximo. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler e interpretar o item 3, o Consolador Prometido. Então diz Jesus: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Palavras de Jesus. Se nós amamos Jesus, vamos guardar os mandamentos. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos valem, são os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Mas Jesus fala de uma maneira em que abrange, nesses 2 mandamentos, abrange todos os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus fala: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Então, Jesus ficou com a missão de modificar, ensinar, curar os corações endurecidos para as leis divinas. E ele não conseguiu falar tudo. Falava por parábolas, historinhas, para que o povo da época, corações duros, arraigados nas leis civis mosaicas, não entenderam a missão de Jesus e colocaram-no na cruz. E Jesus, Espírito puro, avisou que ele iria para o Pai, mas deixaria um Consolador prometido, ensinamentos em que viriam para dar continuidade nos ensinamentos de Jesus, né? Então ele fala: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai, pedir a Deus, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Então, não é uma pessoa como Jesus encarnada, como todos os outros homens, mas sim o Espírito da verdade, que você não pode ver, né? E não o conhece. Mas nós sabemos que o Espírito da verdade, estudando a doutrina ditada pelos Espíritos, é o próprio Jesus, com a sua pleide de Espíritos, que Kardec, o codificador da doutrina espírita, escolheu as várias mensagens e fazia as perguntas para os espíritos. E os espíritos responderam. E aí saiu o Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, com todos os livros básicos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Né? Então, ele fala, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. É Espírito. Né? Mas, quanto a vós, conheço... Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Está aí a doutrina espírita permanecendo eternamente conosco. E os espíritos continuando, através de médiuns idôneos, continuando as obras completistas da codificação kardeciana. Temos aí mais de 400 livros, mais de 400 livros psicografados pelo médium Chico Xavier, mais de 200 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, mais tantos outros médiuns, Raul Teixeira e tantos outros. Os espíritos continuam trabalhando para o nosso crescimento moral, passando as mensagens, passando informações da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito após essa vida carnal. Né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, Espírito Santo é o Espírito mensageiro de Jesus, o Espírito de luz. Né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. E vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está escrito por São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26.
certo? Então, o Consolador prometido, que Jesus prometeu e cumpriu, e que está aí a doutrina dos Espíritos, atualíssima até hoje, nos livros básicos da doutrina, como se fala, agora fugiu a palavra, nas obras póstumas, na doutrina básica, os 5 livros que eu mencionei, nas que Kardec, obras póstumas, quer dizer, depois que Kardec morreu, deixou bastante ainda estudos sobre a doutrina espírita, e mais todos esses livros que continuam vindo de lá para cá para nos dar apoio e cada vez mais melhorar o nosso comportamento com relação ao combate ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. O egoísmo, a vaidade, o ciúme, o ódio, né? Então, Kardec fala: Jesus promete um outro Consolador, porque Jesus foi o grande Consolador. É o nosso mestre, modelo e guia. Então, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Veio na época certa. Não é? Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas. Deus enviará para ensinar todas as coisas. Está aí a doutrina ditada pelos Espíritos. Né? E para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Não é? Para recordar aquilo que o Cristo disse. E no terceiro livro da codificação kardeciana é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec inseriu as citações dos evangelistas e deu a explicação, e inseriu ainda instruções dos Espíritos falando sobre o mesmo assunto em que Jesus abordava. Né? Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Está aí. Né? Se, pois, o Espírito de Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo, nem tinha condições de falar tudo, por causa do endurecimento do coração humano. Se, pois, o Espírito de Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Não é? Então, houve a necessidade, há a necessidade de, a partir de que um povo está propenso a aceitar coisas novas e que modifique a moral do ser humano,
A espiritualidade maior, comandada por Deus, não vai cessar nunca de nos enviar mensageiros para dar novos ensinamentos, sempre com o objetivo de crescermos espiritualmente. O Espiritismo vem no tempo marcado, vem cumprir o que Jesus disse que viria um Consolador prometido. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. Então, há necessidade de estudar as obras básicas do Espiritismo. E temos aí, através da tecnologia, da informática, na internet, cursos de iniciação ao Espiritismo, cursos sobre mediunidade. Então, temos os livros, mas tem os estudiosos que explicam através da internet. Eu indico sempre o curso de iniciação ao Espiritismo, o Estudos Espíritas do Evangelho, palestras. Terezinha Oliveira, que ela é uma grande estudiosa, como tem tantos outros, não é? Mas é uma grande estudiosa dos ensinamentos, dos feitos de Jesus. Então, vale a pena assistir esses cursos da Terezinha de Oliveira, já está de volta ao plano espiritual, continuando a sua jornada evolutiva. E tem outros tantos cursos sobre Espiritismo na Federação Espírita Brasileira, na FEB. Então, é só colocar Espiritismo, codificação kardeciana, cursos da codificação kardeciana, vai aparecer um monte. Não é? Então, o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. Não é? Cristo falava através das historinhas. Não é? O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Daí, cabe a nós a começar a estudar, a modificar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, para unir as pessoas no coração, nos pensamentos, sendo mais humanos, mais fraternos, mais humildes, mais solidários, mais fraternos. É esse o convite que Jesus nos faz. Não é? O Espiritismo vem abrir os olhos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Porque fala sem figuras e sem alegorias.
o Espiritismo é a fé raciocinada. Aplica-se o livre-arbítrio. Não tem regras, não tem normas. Mas sabemos que sofremos sempre as consequências das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. É a doutrina consoladora e esclarecedora. Ele ergue, o Espiritismo ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra. Ela é esclarecedora e consoladora, que prova por A mais B que a morte não existe e que os espíritos dos chamados mortos estão conosco e podem comunicar conosco. É o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as nossas dores. Um fim útil a todas as nossas dores. Porque sabemos que tudo passa. Nós temos sempre Deus, o soberano, e que Ele ama todos os seus filhos e que dá oportunidades através das reencarnações sucessivas. O corpo morre porque é uma máquina emprestada por Deus. Existem os desgastes físicos. Muitas vezes são provocadas essas doenças fora do tempo previsto e que nos leva ao desencarne por falta de controlarmos emocionalmente, por cometermos excessos de preocupações, de comidas, de bebidas, e transforma-se em doenças. Mas nós sabemos que Deus nos dá infinitas oportunidades através das reencarnações sucessivas. Reencarnando em diversos mundos deste universo. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Essa é a jornada em que Deus dá a oportunidade de degrau em degrau, conseguir a ser obedientes e resignados perante os desígnios de Deus. Nós vamos passando por certas dificuldades que muitas vezes nós mesmos provocamos essas dores, se não nesta vida e outras vidas, porque ninguém escapa de ressarcir seus débitos quando
infraciona as leis divinas. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido. Por isso que ele fala, bem-aventurados os aflitos. Mas esses aflitos são bem abençoados, são bem-aventurados, quando essas aflições são bem suportadas, sem revoltas, aumentando nossa fé em Deus, pedindo através da oração o equilíbrio, pedindo através da oração uma estrada para eu sair do enrosco em que me encontro. Então, com os estudos de Jesus e da doutrina espírita, nós não vamos temer a morte do corpo, mas sim investir na vida futura. Podemos ressarcir os nossos débitos cometidos no passado e que nos traz muitas dores na presente reencarnação, fazendo a nossa mudança de comportamento. Estudando Jesus, estudando Kardec, a codificação kardeciana, a doutrina espírita, e procurando pautar nossa vida nesses ensinamentos. Com isso, nós vamos aumentando a nossa fé. E lembrar que Jesus disse que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi a este monte, passa daqui para lá esse monte. Passará. Então, a fé remove as montanhas. E quais são essas montanhas? São as nossas dores, as nossas preocupações excessivas, os nossos desequilíbrios emocionais, a raiva, o ódio, a intolerância para com os nossos semelhantes. Então, a todo momento, somos convidados a fazer a nossa mudança de comportamento através do Consolador prometido, que é a continuidade pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, a continuidade dos teus ensinamentos, ensinando a tornarmos criaturas melhores, ensinando a conter o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e praticar a virtude da compreensão. E quando estivermos agitados, estivermos nervosos, estivermos desequilibrados, vamos dar um tempo. Vamos primeiro nos acalmar. Depois nós vamos agradecer pela oportunidade que temos da vida. E depois, então, nós fazemos a prece para que eu possa
conseguir o equilíbrio emocional tão necessário para não errarmos. Porque errar, todo ser humano erra. Mas procuramos errar menos. Se pautarmos a nossa vida no Evangelho de Jesus, nós temos mais facilidade de errar menos. Vamos continuar errando, mas vamos ser, nas nossas ações, mais cometidos, para não faltar com o amor e com a caridade. Então, são esses ensinamentos desta manhã. A liçãozinha de casa para nós termos a certeza de que, estudando a doutrina dos Espíritos, nós estamos vendo Jesus continuando a nos apoiar, a nos curar, a nos ensinar, para que sejamos criaturas mais amáveis, mais serenas, mais solidárias, mais fraternas, e saber praticar atos de amor em tudo que fizermos. Então, pessoal, eu desejo um bom dia a todos e vamos, nesse momento, fazer as nossas preces de agradecimento por mais esta oportunidade que tivemos de termos mais um pequeno texto para refletirmos sobre a vida, sobre o que fizemos, sobre o que vamos fazer daqui para frente, mas sempre procurando não faltar com a caridade. Vibremos então para a paz mundial. Vibremos para que haja mais amor entre as pessoas, mais humanidade para todos aqueles que sofrem, a compaixão e a piedade para todos que sofrem. Vibramos, Senhor, pelas famílias, porque ainda como seres imperfeitos, o dinheiro é necessário, mas pelo dinheiro há muitos desequilíbrios nas famílias pela falta do dinheiro, por não ter a comida básica, o arroz, o feijão, a cesta básica. Então, ao desespero, ao desequilíbrio. Então, mestre amado, vibramos pela união das famílias, para que possa haver na família um cooperativismo, inclusive na área financeira e na área de prestações de serviços no lar. O nosso lar deve ser um templo em que não é só obrigação do pai ou da mãe a trazer o dinheiro para casa, para o sustento, e fazer todos os serviços, todas as manutenções que há
de se fazer em um lar. Nós sabemos que se quisermos trabalhar em serviços domésticos, 24 horas terá serviço a fazer. E quando os elementos da família se propõem a fazer parte desses serviços, o lar vai ficar mais harmônico, mais sereno. E aí todos vão cooperar e a luz entra nesse lar. Por isso que nós chamamos o lar, é uma comunidade. A comunidade chamada lar. Então, meus amigos, vibremos por nós mesmos para que possamos ser mais humildes, mais fraternos, mais solidários e ter compaixão pela piedade. Compaixão e piedade pelo sofrimento alheio. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos os corações. Um grande abraço. Amanhã estaremos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. Um grande abraço e até amanhã.